Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Hoje, dentro da sua empresa, quantos lugares, quantos silos você tem para armazenamento de dados? E dentro desses silos, quantos dados provavelmente são duplicados? E eu tenho certeza que isso às vezes gera um caos. E o nome para a solução desse caos é o OneLake. Bom, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Henrique Bueno, sou head de dados na DataX e hoje mais um vídeo do Impulse Tech EX, um quadro onde eu trago algumas informações e novidades sobre ferramentas do Microsoft, estrutura de dados como Fabric, Power BI, Azure e outras integrações como Databricks. E se você curte esse tipo de vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, porque o vídeo é daquele formato, sem nenhum corte, de forma direta. E por que isso é importante? Você deixando o like, se inscrevendo no canal, esse vídeo chega para mais pessoas, para quem está buscando realmente esse conhecimento ou quem tem essa dúvida. E como você pode perceber, o vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o OneLake. E eu vou trazer para você algumas novidades e algumas estruturas um pouco mais profundas dessa ferramenta. Vamos lá? Bom, primeiro de tudo, o OneLake. O que é o OneLake? O OneLake é a estrutura única, um lago único de dados, que hoje faz parte da estrutura do Microsoft Fabric. E ele serve para todo o processo de integrações e relacionamentos das estruturas dos workloads com a parte de Analytics, SQL, Event Streams, qualquer outra estrutura de criação como Lakehouses, Warehouses, que contemplam dentro do Microsoft Fabric. Toda a estrutura do OneLake, ela foi desenvolvida e pensada em cima do ADLS Gen 2. Né? Então, é toda a estrutura dentro do Azure que existia, segura, robusta, pronta para escalar, e ele foi totalmente baseado nela. E o que acontece com o OneLake? Por que ele é tão importante? Né? E ele é um divisor de águas. Como eu falei, ele é um centralizador de dados, então você acaba que não corre mais riscos de ter vários silos com os mesmos dados, mas com verdades diferentes. Então, tudo isso acaba caindo por terra quando você utiliza o OneLake. E além disso, o OneLake tem uma feature muito bacana que poucas pessoas conhecem, que é o OneLake Explorer, que é como se fosse um OneDrive dos dados. Então imagina que você consegue dentro da sua máquina local ter acesso a todos os dados que você tem dentro do OneLake para você conseguir fazer testes, validações e até algumas criações de automação dentro do seu local, onde você consegue acessar, validar dados de uma forma totalmente clara, em um único aplicativo. Ele respeita todas as camadas de segurança e ele te disponibiliza o seu dado pronto para ser usado com a mesma verdade que uma outra pessoa possa acessar. Além disso, o OneLake tem algumas outras estruturas que geram uma robustez ainda maior, principalmente para quem quer escalar com dados e quem busca chegar nessa jornada de uma forma mais madura e realmente preparada, que são a parte de não duplicar dados já existentes em outras fontes, que o OneLake faz isso com grande maestria, com as possibilidades de você trazer ali o processo de mirroring de dados e até mesmo shortcuts. Ou seja, você consegue fazer atalhos diretamente de algumas fontes sem que você precise duplicar esse dado. Ou seja, ela continua existindo na sua base, mas dentro do OneLake ela só é um espelho do que está dentro da sua base. Então você não precisa pagar duas vezes por esse armazenamento. Né? Então é mais um save de custos e também faz com que essa mesma verdade permeie de uma forma muito rápida, dinâmica e real. Porque, querendo ou não, quando a gente tem várias verdades, isso acaba prejudicando todo o processo de validação do dado e realmente ver se aquilo é real. E outro ponto que é muito importante do OneLake são as partes de estruturas de segurança. Como eu falei, ele é totalmente baseado na DLS Gen 2. E além disso, toda a estrutura que é relacionada dentro do Microsoft Fabric torna possível você fazer todo o processo de RBAC mesmo, onde você consegue relacionar grupos de segurança, criar camadas de RLS, OLS, CLS, de uma forma totalmente natural. Ela possibilita com que você crie dentro da sua estrutura todo um processo de segurança robusto, maduro e pronto para ser escalável. E hoje também a gente tem uma estrutura muito bacana do OneLake, que é o OneLake Catalog, onde você consegue, dentro da sua estrutura, dentro das suas workspaces, do seu tenant do Power BI Service ali, do Fabric Service também, você tem ali o OneLake Catalog, um íconezinho onde você consegue clicar, acessar e validar
todos os workloads criados relacionados dentro das assinaturas que você tem acesso. Então, por exemplo, você consegue encontrar silos de dados que provavelmente você nem sabia que poderia ter acesso, ou silos de dados que você está tentando criar, mas já existem, você não precisa replicá-los. Então, o OneLake ele tem várias features muito importantes para que essa possibilidade, esse próximo passo com o dado seja real. Então você consegue ter em uma única ferramenta o processo de centralizar dados, retirar da possibilidade de duplicidades quando ele é bem estruturado, todo o processo de duplicar dados da fonte, na onde você vai fazer o seu tratamento, isso não precisa mais existir com os shortcuts e mirrorings, e ainda você tem todo o processo de segurança e catalogação, tudo no mesmo lugar, com segurança, com toda a estrutura Microsoft que já é bem conhecida. E se você busca toda essa estrutura, toda essa robustez, deixa aqui embaixo um comentário qual dessas estruturas do OneLake você acredita ser mais importante para você, principalmente quando você busca estruturar mais, aumentar a maturidade da sua companhia com dados para conseguir chegar numa maturidade pura para IA, porque isso realmente ajuda o próximo passo nessa era que a gente tanto está almejando, que é entrar na estrutura de inteligência artificial. Mas se você não tem dados robustos, mapeados, você não sabe quais são as suas verdades, tenho certeza que esse próximo passo para IA acaba sendo um desafio que provavelmente você não vai alcançar. E se você gostou desse conteúdo, se você acha que ele te ajudou, como eu falei, deixa seu like, se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que esse vídeo é um impulso para você, o impulso tech que você precisava. Até mais!